uma história real, porém pouco conhecida, onde crocodilos representaram um pesadelo ainda pior do que a guerra. Soldados aflitos, famintos e perseguidos, não pelo exército opositor, mas por crocodilos ferozes e obstinados. Esse é o Ordinário, e hoje iremos conhecer a história de soldados japoneses que durante a Segunda Guerra Mundial foram dizimados por crocodilos. Então já pega a pipoca e se segura na cadeira, clique no like e vamos nessa! 1945, Ilha de Hamri, Sudoeste Asiático. A Segunda Guerra Mundial estava a todo vapor. Tropas e mais tropas de homens doando a sua vida por suas nações, mas todo o terror enfrentado nas batalhas iria se resumir a uma única noite na ilha de Hamri. Em 1942, os britânicos conseguiram tomar uma nação do sudoeste asiático chamada na época de Birmânia. Hoje esse local se chama Myanmar, que é o lar de quase 100 etnias orientais. Juntamente com Birmânia, os britânicos foram tomando aos poucos as ilhas ao redor e fizeram delas suas bases. Muitos navios iam se reabastecer nessas ilhas e também havia troca de soldados. Mas além de armamentos, essas ilhas serviam como cadeias para prisioneiros de exércitos opositores. O tempo se passou e essas ilhas acabaram sendo descobertas e foram marcadas como locais estratégicos. Mas a ilha de Hamri ainda pertencia ao Império Japonês e um plano para tomá-la foi elaborado. Em 1945, houve um confronto trágico entre japoneses e britânicos. O exército britânico venceu e tomou a ilha de Hamri. Aprisionou cerca de 1000 homens combatentes japoneses na própria ilha, os obrigando a se render para não sofrerem as consequências. Mas os japoneses pensaram que eles já haviam vivido todo o terror que tempos difíceis poderiam proporcionar e se recusaram a se render. Foi aí que eles experimentaram uma fúria inédita, a fúria da Mãe Natureza. Cerca de 16 quilômetros da ilha era tomada por um extenso manguezal, semelhante a um pântano que se transformava em rio mais abaixo e se misturava com a água do mar. Nessa região, haviam muitos insetos peçonhentos e crocodilos de água salgada já tinham sido vistos no local. A ordem por parte dos britânicos era clara: ou se rendiam ou seguiriam pelo pântano, sem suas armas e sem comida, lutando com o ambiente natural para sobreviver. Os japoneses não se renderam, ignoraram os avisos dos britânicos e entraram no manguezal. Durante os primeiros dias, muitos soldados perderam a vida por picadas de mosquitos, cobras e por desidratação, mas o pior ainda estava por vir. Os homens que entraram mais fundo no manguezal próximo ao rio perceberam que na água havia uma movimentação estranha. Grandes crocodilos estavam sendo percebidos. Os homens não tinham para onde seguir, ou voltavam para o domínio das tropas britânicas e se rendiam, ou seguiam direto para o mar. Com homens sucumbindo pelo poder da natureza, alguns japoneses montaram acampamento ao redor do manguezal, usando árvores baixas e locais lamacentos como local para passar os dias, pois eles tinham esperança de serem resgatados. Mas à noite, a maré subiu muito, fazendo com que a água do mar invadisse o rio e subisse direto para o manguezal. Com a cheia, peixes começaram a aparecer logo no fim da tarde, mas à noite, os crocodilos de água salgada tomaram conta de todo o local, centenas deles, famintos e observando a grandeza de um banquete fresco. Esses répteis podem chegar a medir 6 metros de comprimento e possuem a segunda mordida mais poderosa do reino animal, chegando a exercer cerca de 1.600 quilos de força quando a sua mandíbula se fecha. Além disso, os crocodilos sabem esperar pacientemente até o momento de atacar suas presas. São ótimos nadadores e por mais que os japoneses estivessem em grande número, os crocodilos também estavam, e com a vantagem,
Eles pertenciam àquele ambiente. Os humanos não. Quando a noite caiu, era possível ver olhos brilhantes se aproximando na água. Os abrigos já estavam submersos e as árvores, que já eram baixas, foram invadidas pela maré alta. Não tinha como e nem para onde escapar. A visibilidade era baixa, extinguindo a chance de retornar até onde as tropas britânicas estavam. Os japoneses teriam que passar por aquele pesadelo e rezar para sobreviver. Acredita-se que eles estavam totalmente desarmados. A maioria contava apenas com pedras e a sua força física, o que é muito pouco para um bando de crocodilos. Bruce Stanley Wright compunha as forças armadas britânicas e naquela noite faria a ronda. Ele e seus companheiros notaram que algumas armas tinham sumido e ligaram o fato aos prisioneiros isolados no manguezal. Não se importaram, pois já havia dias e as armas e munições desaparecidas eram poucas. Bruce relatou em seu diário que naquela noite eles ouviram gritos e alguns disparos vindo do lado do manguezal, durante sua patrulha noturna. Os disparos acabaram rapidamente. Como ele suspeitava, alguns prisioneiros teriam pego algumas armas para sua proteção, mas os gritos, esses duraram a noite inteira. O que aconteceu no lado oposto da ilha, na região do manguezal, foi que os crocodilos atacaram os homens japoneses e os devoraram. Eles se jogaram para cima dos homens doentes primeiro e depois atacaram quem estivesse em sua visão. Bruce descreveu a experiência de ouvir os gritos dos prisioneiros como uma noite de terror. Ao amanhecer, tropas britânicas bem armadas foram verificar o que tinha acontecido, pois como o território dava para o mar e a visibilidade noturna era ruim, eles achavam que poderia ser um ataque. Mas para surpresa, encontraram metade dos japoneses feridos e desesperados. Os britânicos notaram que o trauma era real e resgataram os sobreviventes, os deixando em prisões na ilha até o fim da guerra. Dos 1.000 homens japoneses que entraram no manguezal, apenas 520 sobreviveram. Estima-se que cerca de 40 tenham morrido nos primeiros 4 dias por desidratação e mais 60 por picadas de cobras ou mosquitos que carregavam parasitas. Mas os outros 380 teriam sido devorados por crocodilos. A Segunda Guerra trouxe devastação, mas os crocodilos da ilha de Henry ensinaram que não só os homens sabem fazer verdadeiras histórias de terror, mas o mundo selvagem também. Me conta aqui nos comentários se você sabe mais algum detalhe importante sobre essa história, ou se você já conhecia esse relato. Não deixe de clicar no like e se é novo por aqui, se inscreva em nosso canal. Quer ajudar o nosso trabalho? Compartilhe esse vídeo. Obrigado por assistir. Fui!